alunos, vamos retornar nossos estudos sobre a disciplina Técnicas e Dinâmicas de Trabalho em Grupo, do módulo 3 do curso de Agente Comunitário de Saúde do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Eu sou a professora Isabela Marques. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas, então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Nessa última aula, você aprenderá como realizar a avaliação do trabalho com o grupo, desde o momento inicial ao final. Quando se inicia o grupo, é ideal saber o que os participantes esperam do trabalho a ser realizado. Por isso, é interessante fazer um levantamento das expectativas. Neste mesmo sentido, quando se encerra as atividades com o grupo, em cada encontro e no final, também se recomenda avaliar se atenderam às expectativas iniciais. Veremos que tem uma vastidão de recursos para realizar essa coleta de dados, junto aos participantes. Vamos começar? Como vimos anteriormente, no processo de finalização de um grupo, é necessário que o coordenador saiba administrar todas as etapas que compõem o trabalho, ou seja, desde o momento de planejar, montar o grupo, até saber terminar e concluir. Desse modo, optamos por apresentar dois momentos importantes. O inicial, que se refere ao levantamento de expectativas e definição do contrato terapêutico. 2. O encerramento, quando se mensura os objetivos que foram alcançados. Vale ressaltar que esta é uma etapa significativa para se avaliar o que cada participante espera do grupo. Existem algumas dinâmicas que podem facilitar ao coordenador identificar essas expectativas, além da forma clichê de apenas perguntar diretamente. Outro momento importante é o estabelecimento do contrato terapêutico. Devemos ter em vista que é através deste contrato que se definem os direitos e deveres do coordenador e demais membros do grupo. Portanto, devem ficar claros e definidos tudo o que necessita ser acordado. Este instrumento pode ser registrado por escrito ou simplesmente acordado de forma oral junto com o grupo. Na construção do vínculo afetivo entre os participantes da atividade do grupo, é necessário colocar limites. Por isso, o contrato deve conter os seguintes itens. Contrato terapêutico. Todos têm o direito de expressar seus sentimentos e pensamentos. Todas as opiniões são válidas e merecem respeito. Ninguém precisa impor o que pensa e sente ao outro. Tudo pode ser dito no grupo, desde que com respeito. As falas e os acontecimentos internos do grupo pertencem a seus participantes e não devem ser revelados a outras pessoas. Quando um participante do grupo estiver falando, os demais devem ouvi-lo com atenção. É preciso falar para e não falar de alguém. Os comentários devem ser relativos aos fatos e às ideias e não às pessoas. A pontualidade e a frequência são condições essenciais para que o grupo perceba sua importância e desenvolva uma autoestima grupal positiva. Vamos citar alguns recursos que podem ser utilizados para avaliar se os objetivos do grupo foram alcançados. Pode-se pedir a cada participante para criar duas colunas em um papel. Na primeira coluna, deverá registrar pontos positivos do grupo e do outro lado, registrar os pontos negativos do grupo. Essa atividade pode ser realizada ao final de cada encontro ou no encerramento do último encontro. Também pode solicitar que cada participante faça uma autoavaliação sobre si e sua participação no grupo. Algumas perguntas podem estruturar a autoavaliação. Optamos por reservar para o final dos encontros que realizamos com grupos algumas atividades que favoreçam um momento de reflexão, seja com o uso de mensagens ou de um vídeo interessante. Por isso, apresentamos a história da carroça vazia, para entender que esta é uma mensagem que irá conduzir o paciente para uma reflexão sobre os ruídos da comunicação interpessoal. História da carroça vazia. Certa manhã, o meu pai, muito sábio, convidou-me a dar um passeio no bosque. Deteve-se subitamente numa clareira e perguntou-me: além dos pássaros, ouves mais alguma coisa? Apurei os ouvidos e respondi: estou a ouvir o barulho de uma carroça. Isso mesmo, disse o meu pai, de uma carroça vazia. Perguntei-lhe: como sabe que está vazia se ainda não a vimos? Ora, é fácil. Quanto mais vazia está a carroça, maior o barulho que faz. Cresci e hoje, adulto, quando vejo uma pessoa falar demais, aos gritos,
tratando o próximo com absoluta falta de respeito, prepotente, interrompendo toda a gente, a querer demonstrar que ele é o dono da verdade, tenho a impressão de ouvir a voz do meu pai a dizer: quanto mais vazia a carroça, maior o barulho que se faz. Vamos debater agora sobre um tema de grande relevância para o grupo, a dependência química. Você aprenderá sobre o conceito e a importância do tratamento, bem como dos aspectos relevantes para a intervenção realizada na perspectiva grupal. Para iniciarmos a discussão sobre a atividade do grupo em caso de dependência química, é preciso introduzir sobre o conceito desse termo. Sobre isso, define dependência química como uso sequencial, um contínuo no qual determinadas pessoas iniciam com o uso. Progressivamente, algumas dessas passam para o abuso e então um grupo menor torna-se dependente químico. O uso se refere ao consumo de substâncias em caráter experimental, esporádico ou episódico. Já o abuso ou uso nocivo é consumo com prejuízo no que se refere a aspectos biológicos, psicológicos ou sociais. A dependência representa um consumo, traz problemas sérios para o usuário, é um consumo sem controle. Diante da gravidade do quadro de dependência química, o grupo é muitas vezes uma alternativa de tratamento. O grupo passa então a ter a vantagem de compartilhamento de experiências, que facilitará uma melhor percepção do funcionamento da pessoa através das possíveis interações ocorridas no contexto grupal. Outro aspecto importante diz respeito à prevenção de recaídas, que se refere à preparação do dependente químico para dar conta de ficar em abstinência, mesmo diante das dificuldades enfrentadas nesse período de tratamento. O grupo passa a assegurar um espaço mantedor não só de abstinência, mas também como meio de clientes elaborarem suas dificuldades pessoais e relacionais frente à manutenção das mesmas. Desse modo, os participantes do grupo representam um para o outro a oportunidade de vivenciar novas reflexões e, consequentemente, transformação da sua realidade frente à mudança de comportamento. Alguns tipos de abordagens grupais podem ser utilizadas no tratamento de dependência química: grupo de autoajuda, grupo psicoterapêutico, grupos terapêuticos e grupos de familiares, dentre outros. O grupo de autoajuda, como já abordado anteriormente, nasce do modelo das AAs. Os grupos de autoajudas não se caracterizam como tratamento profissional especializado, não suprindo dessa forma necessidades médicas, psicológicas, psiquiatras, dentre outros. Nos grupos terapeutas, o terapeuta de um grupo tem um papel muito importante. Deste modo, em grupo, o terapeuta funciona como um modelo de identificação, assim como os clientes podem servir como modelo uns para os outros em determinados aspectos, ressaltando as devidas diferenças entre eles. Os grupos terapeutas são semelhantes aos grupos psicoterapeutas, no entanto, se diferenciam pelo fato de que os primeiros são geralmente realizados por qualquer profissional de saúde, enquanto os psicoterapêuticos são priorizados por psicólogos e psicanalistas. O grupo de família merece destaque pela relevância do papel no tratamento da dependência química. A família vem recebendo cada vez mais espaço no tratamento das dependências químicas. A relação material também tem sido foco de interesse neste campo. O uso de dinâmicas de grupo no tratamento de dependentes químicos é favorecido por entender que são recursos que são formas indiretas de lidar com temas variados que envolvem questões interpessoais, intrapessoais, afetivas, até questões mais práticas e objetivas como treinamento ou aperfeiçoamento de habilidades, dentre outras. O recurso de dinâmicas de grupo pode ser utilizado atendendo a objetivos como o planejamento do processo de mudança, na tomada de decisão, na integração das pessoas, flexibilidade, motivação, percepção, lidar com incertezas, ambiguidades e riscos. Nesse sentido, o papel do facilitador ou coordenador do grupo deve ser focado na resolução do problema e no tratamento dos participantes do grupo, pois o facilitador de grupo cabe esclarecer as situações, levar as pessoas a interiorizar seus problemas, provocar uma sincera reflexão e ainda criar um ambiente de compreensão e aceitação mútua. É importante utilizar as dinâmicas como uma ponte para a percepção de padrões de funcionamento nos aspectos reais da vida, especialmente no tratamento da dependência química, possibilitando a elaboração de recursos mais efetivos para lidar com o comportamento aditivo. Agora, iremos conhecer um pouco sobre o trabalho de grupos
tendo a família como público. Já vimos que a família é o primeiro grupo ao qual nos inserimos, portanto, vai servir de parâmetro para as relações grupais estabelecidas a partir de então. Em muitos tipos de tratamento, a inserção da família será fundamental para que o participante tenha uma boa adesão ao tratamento e alcance assim melhor prognóstico. É consenso entre os terapeutas que o grupo familiar tem significativo papel na constituição do psiquismo da criança e, portanto, na formação da personalidade do adulto. Além disso, a família tem lugar de destaque nessa perspectiva, entendendo que a interação com este grupo irá determinar como o sujeito estabelecerá suas relações grupais e sociais com os inúmeros outros grupos que conviverá ao longo da vida. A influência do grupo familiar está depositada no papel de mãe, pai, irmãos e outros interrelacionamentos estabelecidos com as demais pessoas, como babás, avós, tios, dentre outros. Para destacar que na conjuntura das transformações do milênio, o significado e a estrutura familiar vem sofrendo significativas transformações quanto aos valores, normas e desempenhos dos papéis. No entanto, não se altera a relevância da família para a formação do sujeito. Além disso, Zimmermann destaca que a família se constitui como um campo dinâmico, no qual agem tanto os fatores conscientes como os inconscientes, sendo que a criança, desde o nascimento, não apenas sofre passivamente a influência dos outros, como reciprocamente é também um poderoso agente ativo de modificações nos demais e na estrutura da totalidade da família. Portanto, a boa estrutura da família nos diz respeito à necessidade de uma hierarquia no desempenho de papéis, lugares, posições, atribuições, representam condições básicas para a manutenção de um clima de liberdade e respeito mútuo entre os membros. Desse modo, cada membro familiar terá significativo papel na constituição da personalidade da criança, seja na figura da mãe, que representa os primeiros cuidados relativos a uma boa maternagem, no papel do pai, que se configura na segurança e estabilidade, bem como dos outros membros que terão definido seus papéis relacionais grupais instaurados. Para Zimmermann, assim como os outros que fundamentam na teoria psicanalítica como um todo, a figura da mãe tem função espetacular materna, pois a criança vê-se reflexiva e reconhecida no olhar da mãe. Deste modo, a mãe reflete tanto o que realmente a criança é, assim como imagina ser, decorrentes do discurso da mãe em relação ao filho. Diante dessa destacada relevância da família para a construção da normalidade psíquica, surge a terapia familiar, que dirige o olhar para os problemas das pessoas inseridas no contexto da família e cotidiano. Este tipo de terapia fundamenta as intervenções, favorecendo que o tratamento siga envolvendo aqueles que compartilham da vida do paciente, incentivando e conversando entre si. Os terapeutas familiares convocam as famílias não por responsabilizar a família como causa das anormalidades psíquicas e comportamentais, mas por esperar que os membros da família, que representam influência significativa até o momento da vida, tenham efeito em promover condutas diferentes das quais incomodam o paciente no momento em que busca apoio na terapia familiar. Como vimos na figura que apresenta a obra A Família, de Tarsila do Amaral, todos os membros familiares estão interrelacionados e exercem influências recíprocas uns nos outros. Após compreender um pouco sobre as relações familiares, bem como da relevância da terapia familiar no contexto do trabalho dos grupos, veremos algumas outras técnicas para desenvolver esse tipo de intervenção. Os grupos de famílias podem ser realizados em contextos variados, desde relacionados aos cuidados de saúde, contextos educacionais, de casais e por causa dos filhos. Até aqui, muito aprendemos sobre o trabalho com grupos e o uso de técnicas de intervenções a serem realizadas em contexto grupal. Agora, finalizamos nosso conteúdo com a exposição sobre a prática com grupos na área da sexualidade. Entendemos que você precisará lidar com este tema, pois abrange grupos como adolescência, casais, famílias diante de planejamento familiar, gestantes, grupos de pais e idosos, dentre outros. Nesse sentido, deverá deixar de lado tabus e receios em lidar com o tema da sexualidade e aprofundar seus conhecimentos sobre todos os aspectos que o circundam. Claro que deverá, antes de tudo, respeitar suas limitações, preceitos religiosos e crenças. A discussão sobre a sexualidade humana vai além dos aspectos biológicos, engloba aspectos
da expressão da afetividade, emoções, sentimentos, atitudes, crenças e valores. A partir da adolescência, percebe-se a sexualidade como uma transformação genitalizada, pois são demarcadas as características distintas de homem e mulher. Os desejos e desbrochar de novos sentimentos e sensações são despertados neste período. Diante dessas transformações, despertam todo o interesse em conhecer sobre os aspectos vivenciados. Portanto, a faixa etária que engloba a adolescência de 12 a 18 anos é quando os grupos que tratam sobre esse tema terão mais aceitabilidade e participação. No entanto, exatamente por isso, deve ser tratado como um tema de muita complexidade. Abordamos isso no sentido de que requer que se preserve o respeito às diferenças, às diversidades, os valores morais e às crenças. Além disso, o coordenador de grupos deve estar atento às temáticas transversais, como prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, métodos contraceptivos, planejamento familiar, dentre outros. Em primeiro lugar, destacamos o uso da caixa de dúvidas como um recurso possível para se abordar sobre a sexualidade de forma a não expor os participantes e que estes tenham liberdade para fazer as perguntas relacionadas à sexualidade. Caixa tira dúvidas. Essa atividade consiste em sondar sobre seus principais questionamentos a respeito do tema sexualidade. Cabe ao coordenador proporcionar e estimular um ambiente que favoreça a desinibição, deixando os participantes bem à vontade para uma reflexão sobre as principais dúvidas a respeito do assunto. Através de perguntas, os alunos podem expressar toda a sua curiosidade. As perguntas deverão ser depositadas na caixa tira dúvidas. Entendemos que discutir sobre sexualidade deve abranger um leque de possibilidades, não se esquecendo de abordar sobre as faixas etárias e temas que são muitas vezes negligenciados. A sexualidade no idoso, por exemplo, é um tema esquecido. No entanto, o coordenador de grupos deve estar atento para isso. Um recurso que pode ser utilizado por você, enquanto coordenador de grupo, é a dinâmica apresentada. Como eu sou e como eu gostaria de ser. Comparação entre o que é ideal e o real, objetivando reconhecer a si e aos demais como pessoas com demandas sexuais específicas. Definir metas a serem buscadas durante o processo. Trabalhar situações específicas, temidas ou evitadas no desempenho da sexualidade. Auxiliar o participante na resolução da sua disfunção, alternativas a serem buscadas e pessoas que podem ajudar. Cada um pensará e escreverá sobre si em diversas situações. Para cada pergunta, utiliza-se um cartão. Como eu sou quando estou em relação a sexual? Como eu sou quando estou tendo fantasias sexuais? Como eu sou quando estou com vontade de ter relações sexuais com minha ou meu parceiro não quer? Como eu conseguiria expressar minhas fantasias sem me sentir inibido? Dica: estimular o participante a conversar com a esposa ou marido sobre algumas fantasias que gostaria de realizar. Finalizamos aqui nossas aulas, bem como nossa apostila didática. Faremos agora um resumo de todas as aulas para que você, cursista, relembre um pouco e fixe o conteúdo estudado. Demos início nas apostilas falando sobre o grupo e o agrupamento. Conceituamos os tipos de grupo e como trabalhar em grupo. Distinguimos as diferentes modalidades grupais: grupos operativos, psicodrama, grupo terapêutico e grupos psicoterápicos propriamente ditos. Passamos pela dinâmica grupal, em que não se limita seu significado apenas ao campo de investigação dirigida no sentido de progredir no conhecimento da vida do grupo. Ainda distinguimos o campo grupal com seus fenômenos de ansiedade, defesa e identificação. Na nossa segunda aula, iniciamos falando sobre o desenvolvimento interpessoal, bem como da pirâmide de necessidade, que mostra que as necessidades básicas estão na base e as necessidades mais complexas no ápice. Por fim, falamos sobre o coordenador e suas atribuições para um bom desempenho para a realização de uma tarefa. Ainda demos destaque para a liderança e como atingir as intervenções eficientes. Apresentamos algumas estratégias para o trabalho em grupo, bem como os momentos de um trabalho, que são o momento inicial, o momento intermediário e o momento de sistematização. Demos destaque também no processo de mudança, que pode ser encarado dependendo da perspectiva de cada um, e falamos do planejamento e seleção grupal. Na nossa última aula, iniciamos falando da avaliação de trabalho grupal. Mostra que inicialmente deve-se perguntar aos participantes quais são as expectativas em relação ao trabalho. Expusemos os grupos de alcoólatras e dependentes químicos,
grupos familiares e grupos de sexualidade, onde mostramos a sua importância e como os pacientes são beneficiados. Encerramos aqui nossas aulas com a esperança de ter despertado em você o gosto pelo trabalho com grupo e o uso de dinâmicas. Além disso, espero ter transmitido a você pelo menos os conceitos e orientações mínimas para realizar trabalhos com grupos com muita dedicação, criatividade e entusiasmo. Avance e bom trabalho! Não esqueçam de participar dos fóruns de discussões e tira dúvidas. Obrigada!